Bom, gente, olha, é muita coisa. Eu trouxe uma colinha aqui. É minha primeira vez aqui no Epicentro. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu quero dar o meu muito obrigado, Jordão, pelo convite. E se eu estou aqui hoje, eu não estou roubando, eu não estou matando, estou aqui no Epicentro. Quero agradecer também ao Menta, porque foi numa palestra que ele me convidou, lá eu conheci o Jordão e agora eu estou aqui. Significa que a roda roda. Bom, eu fiz aqui... eu também não sou muito chegada, eu sou uma pessoa mais analógica do que digital em algumas coisas. Eu fiz um super Tosca do meu PowerPoint. Eu vou falar sobre o Drosófila. O Drosófila, esse ano, fez 31 anos de vida. Eu comecei em Belo Horizonte, em maio de 86. E, para começar, eu vou contar uma historinha, que é uma historinha que eu gosto muito. Todo dia na África, uma gazela acorda. Toda manhã ela pensa, eu preciso correr mais do que o leão, porque senão eu vou virar a comida do leão. Todo dia, nessa mesma África, um leão acorda. Aí o leão pensa, nossa, eu preciso correr mais do que a gazela, porque senão eu não vou ter o que comer. Todo dia, os dois acordam e pensam, nossa, eu tenho que correr, eu preciso correr porque senão eu estou morto. Isso é para a nossa vida também, gente. A gente acorda todo dia e tem milhões de coisas acontecendo, a gente precisa fazer, a gente precisa pensar, a gente precisa se organizar. E, falando sobre Drosófila, eu vou contar um pouco de uma história que a gente acha o seguinte, hoje em dia está só da limonada, está tudo muito ruim, está complicado trabalhar, mas... o que eu quero dizer aqui, que quando eu comecei o Drosófila, nada foi fácil. Eu comecei em 1986, nessa época tinha o plano cruzado. E foi uma loucura, porque tinha desabastecimento, o Sarney congelou todos os preços e não tinha nada em lugar nenhum. Então, quando eu abri o Drosófila, é super difícil, por exemplo, ó, vocês estão achando que está ruim agora? Olha isso, nas prateleiras não tinha quase o que comprar, por quê? Como teve o congelamento de preços, se você fabricava uma água, era R$10 para você fabricar, e ele falava, não, você tem que vender por 1. Então, ninguém fazia mais nada. E eu abri nesse momento, e nesse momento aconteceu uma coisa também muito engraçada, também para comida era complicada. Eu não tinha, eu abri com uma amiga. A gente não tinha carro, a gente não tinha telefone, e a gente trabalhava igual duas condenadas. E aí, nós fizemos o seguinte, a gente acordava cedo, pegava um ônibus e ia até o sacolão. No sacolão, a gente comprava as coisas. E aí, a gente pegava um táxi, levava saco de laranja e tal, levava para o bar, fazia almoço e depois ainda abria à noite. Bom, o que aconteceu? Tinha dia, chegou um momento que não tinha nem mais táxi. Se alguém lembra dos anos em 86, era soda, não tinha nada. E aí eu lembro que do lado do sacolão tinha uma casa que vendia material de construção. E ficavam umas carroças, parava com os cavalinhos, sabe, para levar saco de cimento e tal. E a gente pegava essa carroça. Gente, eu estou falando de 86. A gente ia de carroça para o bar com saco de laranja, com aquele tanto de compra, mas a gente falava, vamos fazer, vamos abrir. Só para vocês terem uma ideia, olha que bacana, você não tinha nem o que comprar. A gente fala, puta, está complicado, mas antigamente também, quando eu abri o bar, foi realmente um grande desafio. O meu primeiro Drosófila era uma garaginha, não tinha nem banheiro. Você queria ir no banheiro, você tinha que andar correndo. Você descia uma rua, você atravessava a rua, aí você ia no banheiro de uma pessoa que a gente pediu se podia usar, a gente dava o papel higiênico para ele não ter nenhum custo, e dava uma ajudinha, e os clientes usavam o banheiro lá. Bom, já foi um sucesso, as pessoas adoravam o bar, que era super diferente, e a gente, no meio de toda essa loucura, andando. Aí eu queria falar mais alguma coisinha. Sente a delícia. Em 1982, a gente tinha uma inflação acumulada de 99%. Gente, era uma loucura trabalhar. Então, ainda assim, todo mundo estava lá, vamos pegar, vamos fazer. Bom, aí, para lembrar também desse tempo, olha isso. Acordei e não recomendo. Tinha uma coisa também que era uma loucura, que eram os fiscais do Sarney, porque se você vendesse alguma coisa com um preço muito alto, eles iam lá, te dedavam, e aí vinham os fiscais da Sunab, fechavam o seu lugar, era muito surreal. Em 87, a gente teve que sair dessa garaginha, eu abri um apartamento. O bar era no apartamento, era num lugar super
trash. Você subia uma escada, lá embaixo era cheio de carrinho, de catador de papel, de reciclo. Só que a gente fez o diferente, a gente fez o que ninguém fazia. E aí, quando você começa a fazer o diferente, o que ninguém faz, e você tem que fazer com alma. É isso que conta. É isso que conta. Para você ter uma ideia, nesse bar, além da ousadia, você tem que ousar. Tudo que você for inventar, tudo que você for pensar na tua vida, ouse, não tenha medo de ousar. Porque você fica assim, vida, céu, você não vai dar certo? Pega, você tem que ter alma, você tem que confiar no que você está fazendo. E era esse motivo que me fez abrir esse outro bar. E olha, para você ter uma ideia, não tinha nem... Olha a prateleira, os uísques. Era assim, não era a moleza que é hoje, sabe? Era uma coisa que tinha que batalhar muito, inventar muita moda, a gente fazia muita festa para tentar arrumar mais dinheiro para pagar as contas. E a gente ia conseguindo, e as pessoas achavam o máximo. Nossa, olha que louco, esse pessoal abriu um bar no apartamento. Mas a gente fazia isso porque não tinha uma outra forma, sem grana. Como fazer de outra forma? Então, a gente inventava. Você tem que ser criativo, você tem que ter alma, você tem que inventar, você tem que pensar o que ninguém fez. O que eu posso fazer diferente? Né? Então, de lá, nesse Três Fantasmas, nessa loucura que foi, ainda teve o Collor. O Collor, simplesmente, gente, ele teve, após o Sarney, ele bloqueou a poupança de todo mundo. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele tinha acabado de vender o apartamento dele e ele pôs o dinheiro no banco para comprar outro. O dinheiro de todo mundo sumiu. Acabou, era um desespero, as pessoas na rua batendo cabeça. Bom, isso é só para te dizer como era complicado. Saímos desse apartamento, porque estava complicado lá também, e a gente arrumou um galpão. Era um galpão num lugar perto da rodoviária, lá em Belo Horizonte, era trash. Era um lugar realmente que era assim... estranhíssimo. Só que desse galpão, a gente fez acontecer, porque ele era uma loucura. As pessoas chegavam naquele lugar, lá no fundo tinha 3 janelas enormes, e os trens passavam atrás, e era uma coisa louca. Por quê? Todo mundo faz o mesmo ramerrão de sempre. Tem que inovar. E você tem que ter o quê? Acho que para tudo nessa vida, você tem que ter persistência e tem que ser uma pessoa resiliente. Senão, você não vai conseguir. No primeiro solavanco, não vou conseguir. Tem que ir. Se eu estou de pé até hoje, e eu já passei por tudo isso que vocês estão vendo, foi por quê? Foi porque resiliência, persistência e acreditar no que está fazendo. Nessa época, a gente lançou uma banda que é o Jota Quest. E o Jota Quest, essa banda que agora eu vi eles no Rock em Rio, era emocionante, era muito emocionante. E eu apresentava eles no palco. Eu chegava no palco, igual eu estou aqui agora, eu falava, e agora com vocês, os maravilhosos, os gostosos, os deliciosos. Aí falava, na época era J Quest. Gente, era um sucesso. Eles já nasceram um sucesso no meu bar, e era maravilhoso isso. Então, a gente sempre apostava em algumas coisas, e essas coisas davam certo. Bom, a gente fazia várias festas para arrecadar grana também. E depois eu mudei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu abri o Drosófila num lugar que era lá na região da Augusta. E esse bar, quando eu abri, era uma rua que quase ninguém passava, não tinha nenhum tipo de bar lá. O Drosófila, em São Paulo, foi o primeiro bar da região da Augusta. A gente protagonizou o que hoje a Augusta virou. E o que aconteceu em Belo Horizonte foi a mesmíssima coisa. A gente sempre mudou para lugares inusitados. Esse Drosófila era numa casinha dos anos 40 e foi também maravilhoso. E agora, estamos no Drosófila, em 2013, a gente teve que sair daquele Drosófila, porque venderam o terreno, e mais uma vez o Drosófila se viu obrigado a mudar e ir para outro lugar. Mais uma vez, vamos correr atrás, vamos lá. E aí a gente encontrou essa casa, que é uma casa enorme, é uma casa tombada pelo patrimônio histórico, e eu fiquei assim, nossa... Quando eu entrei lá, eu apaixonei pela casa. Você tem que trabalhar com paixão. E a gente ficou 1 ano e tanto restaurando essa casa. O dono da casa também, assim, sabe? Tudo era complicado e a gente conseguiu. Então, é só para dizer o seguinte, tudo que você quiser, você tem que batalhar com persistência, com vontade e correr atrás. Então, assim, eu acho que o Drosófila é um exemplo. No meio de toda essa crise que está acontecendo, já tem 31 anos de vida, estou aqui e estou
sobrevivendo e vivendo com o quê? Criatividade. Que você tem que criar todos os dias, você tem que pensar, você tem que inovar. Gente, como é que eu vou fazer? Como é que isso vai acontecer? E acontece. E agora, só para terminar, eu queria falar uma coisa. O Drosophila está entre os 100 melhores bares do mundo, no World Best Bars. Minha gente, isso tudo, só para resumir, é fruto de quê? É de confiar no que eu faço, porque para chegar nesse bar que eu cheguei agora, nada me ajudou. Tudo foi contra mim, é sério, não estou aqui para queixar, para chorar, mas tudo, e todo mundo falava, não pega, vai ser complicado. Foi muito complicado, e eu ainda falei, olha, teve um dia que antes desse bar abrir, eu falei, gente, eu tenho vontade de dar, vendendo sinal por R$10, era muita pressão. Eu consegui, eu estou lá até hoje, batalhando, não está sendo fácil, porque não está sendo fácil para ninguém aqui, mas eu tenho certeza que se um dia eu voltar aqui para assistir outro Epicentro, eu vou ouvir vocês também contar das suas batalhas assim, como estou contando da minha, e ser uma pessoa vitoriosa, porque vocês têm que acreditar no que vocês estão fazendo e têm que trabalhar com alma. Não é fazer uma coisa, você tem que fazer o que vem lá de dentro, você fala, é isso, eu vou conseguir, porque eu tenho essa capacidade, confio em vocês. Assim como eu confiei no meu trabalho, e estou aí até hoje feliz, e eu adoro o que eu faço. Obrigada e sucesso a todos também.